você abrisse a palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6. Enquanto você abre, eu queria que colocasse já aí o tema de hoje. Olha aí, ó. Vocês podem ler, não? É para ler mesmo, velho. Não? Deus já falou, glória a Deus. Vamos para casa. Né? Não se ponha em julgo desigual. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois o que tem em comum, em algumas versões, que sociedade há? A justiça com a maldade. Algumas Bíblias está a justiça com a iniquidade. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial, em algumas Bíblias, entre Cristo e o maligno? O que há de comum entre o crente e o descrente, ou o crente e o incrédulo? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles, entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor, não toquem coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por essa noite. Quero agradecer pelo privilégio, Senhor Jesus, que é estar em tua casa, dita casa de oração, lugar onde nos encontramos, a tua igreja se encontra, para adorar o teu nome, para louvar o teu nome, para em comunhão dizer só tu és Deus, só tu és digno de toda honra, toda glória, para aqui, Senhor, fazer orações, para aqui, Senhor, te servir em louvores, te servir, ó Deus, entregando a ti, ó Deus, parte daquilo que tu tem nos dado, e para também sermos edificados com a tua palavra. Então, que lugar singular, que momento ímpar, todo sábado, Senhor, tu nos dá de viver esse privilégio. Tu sabes, ó Deus, que em muitas áreas das nossas vidas nós precisamos aprender contigo. Tantas áreas, Senhor Jesus, que a tua palavra nos ensina, a tua palavra nos fala, e que às vezes, Senhor Jesus, nós caímos, nós erramos, simplesmente porque não ouvimos tua voz, não buscamos teu conselho, tua direção. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que durante toda essa série, Pai, de 7 sábados, onde teremos 7 lições diferentes, em áreas diferentes da vida, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que nesta hoje, o teu Espírito Santo, Deus, fala ao nosso coração, teu Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, possa, ó Deus, penetrar em nossas vidas, e que a tua palavra, que é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, possa de verdade entrar em nossa mente e corações, e fazer com que entendamos aquilo que tu tens para nós. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que esses poucos minutos que passaremos aqui sejam minutos, ó Deus, de crescimento, sejam minutos, ó Deus, confrontadores e confortadores, para a glória do teu nome. É assim que oramos, em nome de Jesus, amém. Pessoal, é o seguinte, nós temos 2 cartas de Paulo à igreja de Coríntios, na Bíblia, a primeira e 2 Coríntios. A primeira carta é uma carta extremamente prática, as duas são, e Coríntios era uma igreja onde efervesciam muitos dons, era uma igreja onde Deus havia abençoado com multiplicidade de dons, mas não obstante essa multiplicidade de dons, esse poder, havia alguns problemas na igreja, sobretudo na sua convivência
com a realidade que lhe cercava. Corinto era uma das principais cidades do Império Romano, uma cidade extremamente comercial, e não apenas comercial, mas era uma cidade, como eu poderia dizer assim, uma cidade influenciada por uma promiscuidade muito grande. Havia não apenas um desenvolvimento financeiro na cidade, mas havia também muita promiscuidade nessa cidade. Até do ponto de vista religioso também. Era uma cidade onde era muito comum os rituais de adoração, né, a Afrodite, que envolvia prostitutas cultuais, que envolvia todo tipo de licenciosidade. E aí você tem uma igreja que nasce no meio de um contexto desse. Você tem uma igreja que surge fruto da pregação do apóstolo, né, e que ela crescia, ela se desenvolvia, mas ao passo que crescia e se desenvolvia, também era desafiador para ela conviver nesse ambiente, se mantendo íntegra, mantendo pura. E aí, por isso, Paulo escreve muitos conselhos importantíssimos, desde a primeira carta aos Coríntios, né, e aqui na segunda carta à igreja também de Coríntios. O intervalo entre a primeira e a segunda carta não é grande, cerca de pouco mais, pouco menos, um ano entre uma carta e outra, né, em um ambiente já um pouco diferente, mas muitas coisas ainda se mantinham. E aí, queridos, essa carta, especificamente essa passagem, ela trata de algo muito importante que eu queria que você prestasse atenção. Primeiro, pessoal, por quê? Porque o ambiente da igreja de Corinto não é muito diferente do ambiente da gente, não. A gente vive em um país que, comparado a outros, o Brasil, eu não sei se caiu com esse negócio de real, porque é considerado em dólar, não sei se a desvalorização mudou, mas até um tempo atrás era a 7ª economia do mundo, Brasil. Então, com todos os problemas e desigualdades aqui existentes, né, com todos os problemas de desigualdade aqui existentes, ainda é um país, né, com grande poder econômico, do ponto de vista, né, financeiro e tal. É um país também marcado, e aí não muito diferente dos outros países, né, marcado por muita licenciosidade. Essa é uma realidade do nosso tempo. Então, quando a gente estuda esse texto, ele estuda esse texto que é para mim e para você. E aquilo que a gente vai falar aqui é algo que é fundamental para a minha vida e para a sua vida. E eu queria que você prestasse atenção nesse texto. Eu queria que você não fechasse a sua Bíblia, se você puder, a mantivesse aberta, e eu queria que você abrisse o seu coração para aquilo que eu vou falar para você. Há coisas que são mais fáceis de serem ditas, as coisas são mais difíceis de serem ditas. Há coisas que diz respeito a aspectos secundários da vida da gente, que são importantes, mas que não estão tão ligados ao dia a dia da gente. E tem coisas que mexem diretamente com a gente. Tem coisas que vão, assim, bem no meio da nossa realidade. Isso aqui é uma coisa. Tem posições bíblicas que elas estão em consenso com o senso comum. Tem posições bíblicas que qualquer pessoa com uma moralidade equilibrada trata muito bem, mas tem coisas que a Bíblia nos levanta e que vai contra a cultura da época da gente, que vai em choque com a cultura da época da gente. Cristianismo, eu tenho batido muito isso com vocês. Cristianismo não é ser politicamente correto. Ser cristão não é ser alguém politicamente correto. E eu fiz referência, a primeira vez que eu falei disso aqui, eu fiz referência que se Cristo fosse uma pessoa politicamente correta, provavelmente não seria crucificado, porque não se crucifica gente que é gente boa, gente fina, tal. Se crucifica pessoas que se posicionam, né, pessoas que peitavam mesmo o sistema, né, que se colocavam. Então, às vezes, por falta de conhecimento bíblico, você tem aquela percepção de Jesus, de aquele cara boa praça, paz e amor com todo mundo.
Jesus era um cara onde a essência era amor. Jesus era um cara onde era a essência do próprio Deus de paz. Mas Jesus também era um cara santo, justo e muitas vezes tinha que se posicionar contra aquilo que feria a santidade de Deus. Muitas vezes tinha que se posicionar contra tudo aquilo que era injusto. E Jesus não mediu palavras para posicionar-se contra o pecado, não mediu palavras para posicionar-se contra sistemas vigentes à época e que era contrário à vontade de Deus. E por essa razão, por ser uma pessoa extremamente coerente, ou seja, alguém que vivia a vontade de Deus independentemente, mesmo quando naqueles momentos ele era contestado, ele não abria mão de posicionar-se. E assim tem que ser a gente. Nós precisamos ser pessoas que somos em tudo parecido com Cristo. Então, Cristo atraía pessoas. Então, nós não podemos ser aquele tipo de pessoas que repele pessoas. Tem gente que se coloca numa postura de pseudo-santidade. Eu digo pseudo-santidade porque santidade não significa alguém rancorosa, fechada. Santidade é muito diferente daquela ideia de alguém que olha para baixo, encosta as mãos e anda assim. Santidade não tem nada a ver com isso. Santidade está intimamente ligada a uma relação íntima com Deus, de querer viver para a glória de Deus, e que ama pessoas, e que se relaciona com pessoas sem barreiras, sem dificuldades. Então nós precisamos ser pessoas assim. Eu e você precisamos ser pessoas que se relacionam com os outros, amém ou não? Então, se você tem dificuldade, peça para Deus trabalhar isso na sua vida. Há pessoas que não tem nada a ver aqui não, mas só para pontuar aqui, tem pessoas que são extremamente fechadas, não se relacionam com ninguém, não fala com ninguém, não conversa com ninguém, não busca relacionamentos. Peça a Deus para transformar isso na sua vida, querido. Não há mérito algum em ser uma pessoa fechada. Não há mérito algum. Abra-se para viver relacionamentos, se abra para se envolver com pessoas. Tem pessoas que já foram tanto feridas no passado, tem gente que viveu tanta decepção, tanto trauma, tanta ferida, já foram tão magoadas que consciente ou inconscientemente se fecham, consciente ou inconscientemente se trancam para o relacionamento com o outro. Querido, eu conheço um Deus que cura as nossas feridas, amém ou não? Que cura as nossas feridas, que sara as nossas dores. Então não importa o que você viveu no passado, não importa as dores, as frustrações que você viveu, não importa, sabe, o medo que você tem, às vezes, de ser mais uma vez magoado. Deixa eu dizer uma coisa a você, querido. Há um Deus que é capaz de sarar todas as suas dores, há um Deus que é capaz de sarar suas feridas, há um Deus que é capaz de lhe orientar, lhe dirigir, para você saber se relacionar. Então, em nome de Jesus, eu lhe peço, nessa noite, deixa o Senhor trabalhar no seu coração, quebrar as barreiras para você viver relacionamentos. Né? Não é bom que o homem esteja só, nós somos feitos para viver relacionamentos. Isso não só do ponto de vista, emocional de uma relação marido-mulher, homem-mulher, mas do ponto de vista social. Né? Fomos feitos para nos socializarmos, isso diz quem é crente e quem não é crente, porque isso é uma característica humana, a sociabilidade. Então deixe o Senhor trabalhar isso na sua vida, sabe? Ser cristão é alguém que é aberto a relacionamentos, sim. Ser cristão é alguém que na universidade, no trabalho, se abre para conversar, para alcançar. Jesus em nenhum momento, Jesus repeliu pessoas, Jesus as amou até o fim, mas sempre foi taxativo no que diz respeito a pecado. Até em relação à adúltera, enquanto todos queriam atirar pedra, Jesus interveio, Jesus diz, olha, eu não lhe condeno, mas vá e não peque mais. Então Jesus nunca foi aquele, vem aqui, não, eu lhe recebo sempre do jeito que você é, mas eu sou um Deus santo, e a minha expectativa com você é que você se santifique. Então eu não estou aqui para lançar pedra em você,
eu não estou aqui para lhe condenar, eu vim para salvar. Condenados nós já somos pelos nossos pecados. Eu vim para salvar. Mas eu quero lhe dizer que, embora eu não esteja aqui para condenar, eu tenho muito a fazer na sua vida. Eu tenho muito a trabalhar na sua vida. E gostaria que você entendesse seus erros e tentasse viver diferente. Eu estou fazendo isso, querido, porque é importante você ter, já que a gente fala sobre julgo desigual, sobre a expressão aqui, separação, para que você não compreenda errado o texto. Para que você não entenda o texto como alguém que sabe aquele cara isolacionista, né, ostracista, que é aquele cara que, né, ermitão, que se separa de todo mundo, não tem relacionamento com ninguém. Não é isso que o texto quer dizer. Nós precisamos, na oração sacerdotal, Jesus diz assim: não te peço que lhes tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, em nenhum momento o Senhor, intercedendo para a gente, mandou que a gente saísse do contexto, fosse arrebatado. Jesus não pediu isso. Jesus diz assim, mas que os livre do mal. Mas que os livre do mal. Até porque somos luz e somos sal, não dentro do saleiro, não abafado, mas somos para ser luz, né, no canto mais alto da sala. Somos para ser sal espalhado pelo mundo, para que mostremos o que é ser sal e luz nesse mundo. Amém, queridos? Mas o que diz esse texto? O que é que diz esse texto? E aí, queridos, eu queria que você prestasse atenção. O primeiro verso do texto diz assim: não se ponha em julgo desigual. Não se ponha em julgo desigual com os descrentes ou incrédulos. Essa é a máxima do texto. Tudo em seguida decorre dessa frase inicial. Essa é toda a ideia defendida por esse texto. Irmãos, eu lhe peço, não se coloque, não entrem em julgo desigual. É impressionante, querido, isso. Primeiro, porque a frase é clara, a ordem é precisa, não há dúvida, ela é veemente, ela é imperativa. Olhe, não se ponha em julgo desigual. A primeira questão que você tem que pensar é: o que é que quer dizer isso? Se toda a passagem, se todo esse parágrafo, ele depende dessa afirmação, não se põe em julgo desigual, não se prenda em julgo desigual, o que quer dizer isso? Né? Paulo, ele usa uma metáfora para, a partir dessa metáfora, trazer a ideia da gente. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o que é julgo. Pode soltar. O que é julgo? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Muitas pessoas já sabem o que é julgo, mas eu quero fazer uma definição aqui do que é julgo. Eu queria que você prestasse bastante atenção nessa definição que eu coloquei aqui. Julgo é o objeto de ligação que tem como propósito unir e conjugar os esforços de dois animais da mesma espécie, em um determinado sentido, com o propósito principal de levarem uma carga. Na prática, o que se espera desses animais é que ambos conjuguem esforços em uma mesma direção, na mesma cadência, ou seja, no mesmo ritmo, orientados por aquele que simultaneamente os domina. Desse jeito fica muito complicado, né? Aqui tem uma imagem que talvez facilite a coisa. Pronto, então essa definição é isso aí. Tá certo? Então o que é julgo? Julgo é isso aqui, ó. Essa estrutura aí que une esses dois animais. Então qual é o objetivo dele? É unir os dois animais, conjugar as forças desses animais em um sentido só, em um só sentido, né? Fazendo com que eles, unidos em um só sentido, mantido o mesmo ritmo, eles somem as suas forças para que cumpra o propósito daquele que está dominando os animais. Isso é julgo. A gente chama, vocês já ouviram falar, alguém andar encangado? Quem já ouviu falar nesse negócio? Fulano de tal vive encangado. Já ouviram isso ou não?
jugo é canga. Então, quando ele fulano tá encangado, ele está assim, ó. só anda assim, entendeu? Então, essa é a ideia da coisa. Essa é a ideia da coisa. Então, para você ter uma ideia, Deuteronômio 22:10, ele dizia assim, ó, você não pode arar a terra com animais diferentes, com o jumento e com o boi. Por quê? Porque são animais, primeiro porque eram animais completamente diferentes. Eles tinham forças diferentes, eles tinham passadas diferentes, um era mais forte do que o outro era mais ligeiro do que o outro, um era mais dócil do que o outro. Então, a ideia desde o início de você manter um jugo é que tem que ter pessoas que são, Amós 3:3 diz assim, como andarão juntos se não há concordância entre eles? Essa é a ideia de jugo. Só que o texto, ele diz assim, não se ponha em jugo o quê? Desigual. Não se põe em jugo desigual. Isso aqui é um jugo desigual. O que é que acontece? Jugo desigual vai ter problema. Com certeza vai ter problema. Por quê? Porque ele tinha um negócio aqui também embaixo do pescoço. Sempre que aqueles animais andavam errado, um fazia mais força do que o outro que estava atrás se sentia sufocado. É por isso que às vezes você tem um fazendo força, querendo arrastar o negócio, e o outro ficando cada vez mais sufocado por aquilo dali. Por quê? Porque estão em jugo desigual. Jugo desigual. Quando você está em jugo desigual, normalmente você vai ver que você está forçando uma situação, ou você está sendo sufocado por uma situação. Normalmente é isso. Ou você está levando um negócio à força, ou você está sendo muitas vezes sufocado. E aí você tem pessoas que querem andar juntas, mas aí aquele arado só vai pendendo para um lado, pendendo para o outro, e o propósito não é alcançado. Por isso que a Bíblia diz assim, não se ponha em jugo desigual. E aí, querido, depois dele dizer isso, ele traz 5 perguntas que são perguntas de respostas óbvias. Aquelas perguntas de respostas óbvias, nós chamamos de perguntas retóricas. Pergunta retórica é um instrumento da retórica, que a gente pergunta já sabendo qual era a resposta. Mas só para fazer você pensar, só para fazer você falar, verbalizar. Isso é um instrumento muito usado em argumentação, muito usado em retórica. Aquelas perguntas que a gente já sabe a resposta, todo mundo vai dizer a resposta, mas você já faz só para enfatizar a coisa. Então, Paulo, depois de dizer isso, ele faz 5 perguntas. 5 perguntas que são retóricas, porque nós sabemos que a resposta é retumbante, não, é impossível conciliar as duas coisas. Mas essas 5 perguntas dizem respeito a áreas da vida da gente, é interessante. Essas perguntas elas não são soltas, elas estão ligadas a alguns aspectos da vida da gente. Eu queria que você prestasse atenção no texto, que a primeira pergunta que ele faz, a primeira coisa, ele diz assim, ó, você não pode andar em jugo desigual. Você não tem como andar em jugo desigual. Aí ele faz uma pergunta, porventura, existe alguma sociedade, existe algum acordo entre justiça e iniquidade? Existe um elo de comunhão entre um andar justo e um andar de iniquidade? O que é que ele está querendo falar? Falando de comportamentos. Uma pessoa que quer andar corretamente, uma pessoa que quer, seguir na linha, fazer as coisas corretas, como é que vai, se envolver, se relacionar, como é que vai ter acordo com uma pessoa que não estava querendo viver assim? Uma pessoa que não dá a mínima com ser correto, ser justo,
Como é que alguém que quer andar em justiça vai andar, vai se unir, vai ligar-se com alguém que não leva a justiça a sério? Ele está trabalhando área de comportamento. É impossível essa união. Segunda coisa, olha que coisa interessante, ele vai falar sobre vida espiritual. Que comunhão, que união pode ter luz e trevas? A Bíblia diz que aquele que foi por Cristo iluminado, aquele que entregou a vida a Jesus, ele não anda mais em trevas. Sabe, Jesus é aquela luz que brilha na vida dele. Não há como olhar para você e não ver você alguém diferente, é luz. Aí ele faz uma pergunta: como pode, do mesmo jeito que é impossível conciliar justiça e iniquidade, é impossível conciliar luz e trevas. Quando a luz chega, a treva tem que sair, tem que fugir, se dissipa, porque são coisas inconciliáveis. Ele vai para outra área da vida, ele vai falar agora sobre autoridade e domínio. Autoridade e domínio. Ele diz: que comunhão, que sociedade, que harmonia pode ter Cristo e Belial, que o termo que foi usado, ou maligno, Satanás. Qual a conciliação que você pode ter entre Cristo e Satanás? Não tem como. Lembra que Jesus disse no Sermão do Monte: você não pode servir a dois senhores, porque ou há de amar a um, né, e odiar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Que harmonia há entre Cristo e o diabo? Nenhuma. E aí a pergunta é de domínio. Está falando de julgo. Não existe conciliação entre ser dominado, estar sob a autoridade de Cristo, e aquele que não está sob a autoridade de Cristo. Jesus, ele é, olha, palavras de Jesus: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. A gente é que tem a mania de juntar água e óleo. A gente é que tem mania de não soltar, não fazer, não tomar decisões. Às vezes Deus requer de mim e de você decisões, e você não tem coragem de tomar as decisões. Mas Deus quer que você tome decisões. Deus não quer que você seja uma pessoa em cima do muro. Deus não quer que você seja aquela pessoa que ora quer uma coisa, ora não quer, ora sabe, ora não sabe, ora quer andar com Jesus, ora não quer andar com Jesus. A pergunta diz assim: ou você está sob o domínio de Jesus. A gente está estudando na escola bíblica sobre o reino de Deus. Ou você está sobre o governo de Jesus, sobre a autoridade de Jesus, sobre o domínio de Jesus, ou você não está, não tem meio termo. E não existe conciliação entre Jesus, entre Cristo e o inimigo, não existe. A pergunta é: sobre que domínio você está? Então ele fala sobre comportamento, ele fala sobre vida espiritual, ele pergunta na área de vida espiritual. Ele fala também sobre fé, aquilo que você crê e aquilo que você não crê. Ele diz assim: como é que você vai conciliar alguém que crê, que tem, né, convicção em Cristo, na sua palavra, com alguém que não tem? Sabe, ou você crê que a palavra de Deus é a palavra de Deus, ou você não crê, senão é difícil. Olha só, quando você vai argumentar usando a palavra, o cara diz: mas eu não acredito nesse negócio não. Olha como é que fica difícil. Como você vai dizer: não, mas a Bíblia diz assim, mas eu não acredito que isso é a palavra de Deus. Olha como é complicado você dizer: mas Jesus, ele diz: não, mas eu não vejo Jesus desse jeito. É inconciliável, ou você crer que isso aqui é a palavra de Deus, ou não crer. Ou você crê que Jesus é Senhor, ou não crer. E é impossível você conciliar a incredulidade com a credulidade. Ou cremos, ou não cremos. Ou essa palavra é a palavra de Deus, ou se você achar que ela pode ser, quem sabe, toda vez que ela lhe contrariar, você diz: ah, não, mas isso aqui não é bem assim.
Qual o problema? O problema é esse. É que quando nós não cremos que a palavra é a palavra de Deus, nós sempre adaptamos as nossas conveniências. Nós sempre damos um jeitinho aos nossos interesses, nossas vontades. E é impossível, querido. Ou você crê, e ela é a palavra, ou você não crê. E finalmente, querido, ele fala sobre a adoração. Ele fala sobre a adoração. Ele diz assim, como é que você vai conciliar Deus e ídolos? O texto fala muito claro, olha o que ele diz aqui. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Aqui é a adoração. Porque a Bíblia diz que há um só Deus. Como conciliar um só Deus e a adoração a quem não é Deus? Como conciliar um só Deus e você dirigir-se a quem não é Deus, usurpando lugar na sua fé, na sua relação, que só poderia ser ocupado pelo Senhor? Haverá uma das minhas ministrações, nessas lições, que eu vou antecipar, eu vou dizer assim, usar um termo bíblico, diz assim, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo. Então, ele diz assim, como conciliar o Deus que é zeloso em sua adoração, um Deus que não transfere sua glória a outrem. Quando você vai ler a Bíblia, você vai ver que Jesus só pode ser, uma das marcas de que Jesus é Deus, é a permissão à adoração a Ele. Uma das características que evidenciam que Jesus é Deus, é que em nenhum momento a Bíblia questiona a adoração a Jesus. E toda a base bíblica é que a adoração, ela só pode ser dirigida a Deus. Talvez eu vou falar um pouco sobre isso. Então, como conciliar Deus, único digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda oração, com aquilo ou aquele que se põe no lugar de Deus. Então, são frases que diz respeito à minha vida, à sua vida, que interferem com isso. E ele diz assim, não se ponha em julgo desigual. Pense nos comportamentos, pense na vida espiritual, pense na autoridade que existe, pense na fé, pense na adoração. Aqui, querido, é importante você pensar nisso. Aqui eu não estou falando de denominações, não estou falando nada disso. Não tem como pessoas diferentes, em questões essenciais da vida, caminharem num só sentido. Como é o comportamento? Em que crer? Em que crer? Sabe, a adoração, quem exerce domínio sobre ele, eu falo isso em casamento. Como é que dois podem ser um, biblicamente? Quando os dois entregam o controle da sua vida ao mesmo Deus que simultaneamente dirige os dois. Simultaneamente dirige os dois. E do mesmo jeito que dirige um, dirige o outro. E aí ambos estão um só. Agora, quando não é assim, como entrarão em acordo? Vai ter fight. Aí, queridos, depois de ele falar sobre isso, eu queria pensar um pouco sobre a nossa vida e a sua vida, a minha vida e a sua vida. E aqui, queridos, eu poderia aplicar isso a tantas coisas, mas eu queria me deter esses dois pontos que já são muito importantes na vida da gente e que eu queria que você pensasse. Eu queria começar com o negócio. Então, a gente já viu que o texto diz, olha, eu sou enfático, eu sou taxativo, não se ponha em julgo desigual.
Aí tem gente que gosta de brincar com fogo. Tem gente que não leva as coisas a sério. De verdade. Aí onde é que já entra a palavra de Deus? Ou você crê que é, ou você crê que não é. Então a coisa já começa aqui. Não há dúvida, o texto é essencialmente claro. Então o texto diz assim, ó, não se unem em aliança. Não se unem em aliança que exija uma caminhada junto, que exija uma cooperação simultânea juntos, onde vai envolver comportamento, onde vai envolver fé, onde vai envolver quem tem domínio sobre você, onde vai envolver qualquer uma dessas áreas na sua vida. Não se ponha, não se prenda a essa canga, esse elo de ligação. E eu queria começar com os negócios. Pessoal, olha só. Se tem uma coisa complicada no que diz respeito à vida da gente, é finanças. Boa parte e muito grande parte dos problemas de casamento envolve finanças. É impressionante como isso atrapalha. Vaidade e acomodação. Honestidade, desonestidade. Existem tantas coisas que envolvem negócios, que envolvem as finanças da gente e que interferem sensivelmente nos casamentos. E aqui, queridos, eu estava me lembrando. Hoje foi uma tarde de nostalgia, eu me lembrando. Que em julho de 2013, quando o culto jovem não era nem aqui, era no Templo Central, eu fiz uma série de mensagens só sobre namoro. Quem é que estava naquela época? Só para saber. Amém. Quem não estava, levanta a mão, só para saber. Não estava. Vou orar para decidir se eu faço ou não faço depois um negócio desse. Olha só. Eu fiz uma série de mensagens com 13 pontos só sobre namoro. Namoro e relacionamento, de maneira geral. 13 pontos. Um dos pontos era sobre julgo desigual. Só um, eram 13 para você avaliar. Aí eu vou rememorar algumas coisas que eu disse e acrescentar algumas coisas. Preste atenção nisso aqui. Agora eu vou falar sobre relacionamento. Então, pessoal, se você, preste atenção, se você tem que prestar atenção com quem você vai relacionar-se financeiramente, quanto mais um relacionamento físico-emocional pretendendo uma união conjugal para a vida inteira. Então, se você precisava, nesse lado da finança, que há distrato, que há a possibilidade de distrato, né? Que há a possibilidade de você distratar, assumindo as consequências financeiras, mas existe a possibilidade sem nenhum problema. Quanto mais na vida dos relacionamentos, físico-emocional. Então, se tem um ponto que você tem que levar a sério, a ideia do histórico, analisar, pega lá o histórico da pessoa. O que é orar? Eu até falei isso. Orar, pessoal, não é assim. Não vai vir uma revelação, o anjo Gabriel, assim como disse, anunciou a vinda de Jesus. Ele não vai dizer a você, eis o menino escolhido para você, minha varoa. Pode ir, vá-se embora, que essa é a bênção de Deus. Não vai ser isso não, meu irmão. Bom, quer dizer, Deus é soberano, eu não sei, né? Depende de sua fé maior do que a minha. Né? Mas, oração é um tempo de discernimento de Deus, onde você busca o Senhor pedindo discernimento, esclarecimento, orientações. Senhor, me ajuda a ver além do meu coração, que bate só um doido quando vê esse menino, essa menina. Me ajuda a ver além disso. É um tempo de você parar, do mesmo jeito que o cara, antes de entrar na sociedade, avalia o histórico, verifica o histórico.
aqui com muito mais razão, verifica o histórico. Mas eu creio que há um Deus que faz com que as coisas velhas passem, tudo se fez novo. Eu também creio, meu irmão. Mas cuidado para não usar os versículos fora do contexto. Cuidado. Porque tem que ter provas. Né? Tem que ter provas de que tudo se fez novo mesmo. Né? Evidências de que tudo se fez novo. Né? Então tem que ter muito cuidado com isso, de verdade. Né? Então, sabe por que isso tem que ser assim? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, não, mas pastor, o que é? Meu coração bate quando vê. Ainda bem, senão você estava morto. Mas pastor, bate como eu nunca vi. Glória a Deus. Agora lembre-se que a Bíblia diz que enganoso, mas todas as coisas. Antes de ouvir seu coração que é enganoso, ouça a Deus. Uma vez eu preguei aqui uma mensagem só isso. Né, da besteira de dizer, meu coração mandou. Ouça o seu aconselhamento. Ouça o seu coração. Coração é enganoso. Você não pode chegar para um aconselhamento e dizer assim, ouça o seu coração. Porque coração é enganoso. Se você olhar seu coração, você mete os pés pelas mãos. Porque quando o coração está envolvido, é complicado. Você tem que ouvir a Deus. E Deus nem sempre desce um anjo, e, né, todo aquele negócio, e vai, não, normalmente é por sinais, por uma palavra que você ouve, que é confirmada, é importante ter confirmação. Confirmação, é isso, né? Você vê, quando eu casei com Thaís, eu já disse isso aqui, eu digo de novo. Quando eu casei com Thaís, eu nem começou a namorar, não, casei não, quando eu comecei a namorar com Thaís, aí teve um rapaz que se levantou uma vez, Martinho, eu tenho algo para falar com você. Pois não, meu irmão, eu não era líder de jovem, não era nada naquela época. Aí, eu trabalhava no ministério, envolvido no ministério. Aí, ele vai embora, vamos lá, vamos. Aí, ele chegou e disse, Martinho, tem uma palavra de Deus para você. E eu sempre fui muito temente a Deus. A palavra de Deus é o seguinte, essa menina não é para você. Sério, me chamou, marcou para conversar, dizer assim, eu tenho uma palavra de Deus para você, que Thaís não é para você. Thaís não é uma mulher, Deus para você, tal, não sei o quê. Olha, tal, porque Deus tem outra pessoa para você, tal. E eu disse, meu irmão, é o seguinte, Deus falou para você, mas antes de falar para você, tem que falar para mim. Eu não estou em pecado, eu estou em santidade, eu estou em consagração ao Senhor, então eu não estou negando o que você tem que falar. Agora, eu creio no Deus de confirmação e Ele vai falar para mim. Porque eu não estou em pecado, eu não estou longe de Deus. Então eu creio que Deus vai falar no meu coração. Depois eu soube que tinha outra coisa, depois eu falo. Depois eu falo. Aí, o que acontece? Aí depois não era, graças a Deus, demorei 6 anos, glória ao Senhor, uma luta danada para manter santo, mas 6 anos, 2 meses, estou aqui há 11 anos, casado, 2 filhos, glória ao Senhor, olha que benção. Amém ou não? Benção. Deus é um Deus de confirmação, né? Então tem confirmação. Mas coração é enganoso. E cuidado para não confundir a atração física com amor verdadeiro. Muito cuidado com isso. Aqui eu estou só revigorando alguns, para quem estava, reforçando. Para quem não estava, há 2 anos atrás, né, em 2013, vai fazer 3 anos, vixe. Olha a coisa, presta atenção, aquela coisa, não, mas o que é, pastor? Diga assim, eu não me atraio com ninguém na igreja. Eu olho para a igreja, essa multidão aqui, ó. Aqui tem umas 700 pessoas. Eu olho aqui, ninguém faz meu. Aliás, eu até andei assim pelas igrejas, ninguém. Mas pastor, eu chego na universidade, eu chego ali no trabalho, é tanto menino, é tanto cara que, você quer isso não, na igreja não tem ninguém, pastor. Aí eu queria que você prestasse atenção nessa frase, olha o que ele disse assim, ó. Se você combina mais com descrentes,
autoavalie-se e reveja os seus referenciais e suas amizades. Se você se identifica muito mais com quem não tem relação com Deus, se você se identifica muito mais com quem não serve a Deus, não tem relação, pare um pouco e se avalie. Seus propósitos de vida, seus projetos de vida, pare um pouco e reflita sobre isso. Aqui é só, assim, uma observação mesmo, você pensar sobre isso. Olha só, se você tem uma mente mundana e, portanto, só se atrai por alguém que tem essa mesma cabeça, não diga que não tem ninguém atraente na igreja. Estou sendo duro, pessoal, mas preste atenção naquilo que lhe enche os olhos. Preste atenção naquilo que efetivamente você entende como alguém com quem você vai construir a vida. E preste atenção, eu não estou falando aqui, e deixando bem claro, não estou falando de igreja, estou falando isso. Por isso que eu fiz questão de trazer o texto e evidenciar as áreas onde Paulo estava tratando, onde Paulo trouxe como exemplo. Comportamento, fé, todas aquelas 5 áreas que eu espero em Deus que você tenha memorizado aí, tenha prestado atenção. Então, preste atenção nisso. Aí, né, tem outra coisa importante, assim, como eu disse assim, ó, mas pastor, diga, ele deixa eu vir para o culto, pastor. Eu não tenho nenhum problema com ele, nem com ela, porque é o seguinte, ele e ela deixam eu vir para o culto. E aí eu venho para o culto, quando acaba o culto, ele me pega, ela me pega, ou eu a pego, às vezes, vez o outro, ela vem, né, e olha que benção. Aí onde é que eu quero dizer a vocês? É a Constituição Federal, artigo 5º, já lhe garante o direito de culto. Você não precisa de um namorado para dizer a você que você pode cultuar. Artigo 5º, direito fundamental, cláusula pétrea, irrevogável, já garante até aqueles que estão em estabelecimento prisional o direito ao culto, cara. Aí você acha muita coisa porque ele deixa você ir para o culto. Você acha... Fica prestando atenção nisso, rapaz. Outra coisa... Não, mas pastor, diga aí. É o seguinte, pastor. Eu estou vendo assim, mas eu sei que ele vai se converter. Então eu vou namorar com ele. Serão conferências toda semana, né, com prêmios, né, dá um beijinho, mas lembra de Jesus, beijinho, lembra de Jesus, conferência, e eu vou evangelizar eles, e ao longo do relacionamento, ele vai, ou ela vai se converter. Pessoal, isso aqui eu já disse, isso ficou marcado várias vezes, assim, namoro não é estratégia de evangelismo, namoro não é estratégia de evangelismo. Aliás, presta atenção aqui, de verdade, olha só, se você quer que ele acredite na Bíblia, como é que você vai fazer com que ele acredite na Bíblia violando ela? Se você quer que ele creia que isso aqui é verdade, que você leva a sério isso aqui, como é que você quer que ele viva isso, leva a sério, se nem você leva a sério? Se você acha que não é bem assim. Preste atenção nisso, querido. Olha, o que Paulo está falando aqui é coerência, seja coerente. São frases, perguntas retóricas e antitéticas, porque ele quer que a gente seja coerente. O que Deus espera de mim e de você é coerência, querido. De verdade. Então, quem garante a você que ele vai... Quem garante a você isso? Pastor, diga aí, eu conheço fulana. Fulana sofreu o pão que o diabo amassou. Sofreu 5 anos de choro, de luta, de... Meu Deus do céu. Mas aí ele se converteu. Conte mais umas 2 ou 3 histórias dessas para mim.
E segundo, quem disse a você que ela precisava ter sofrido isso tudo? Você supervaloriza o sofrimento dela. Quem disse a você que ela precisava ter sofrido isso? Quem disse a você que se ela não tivesse acabado o relacionamento e continuado evidenciando, falando de Jesus do jeito que ele foi, talvez ela nunca precisasse ter passado o que ela passou. Se efetivamente essa fosse a pessoa com quem ela ia se relacionar. Você conta uma, eu conto 1 milhão de história de gabinete que eu sei, nunca vou dizer nomes nem pessoas, mas 1 milhão de que não deram certo. 1 milhão. Não sei se você já ouviu isso é um Ross 38 com 6 balas. Você bota, quem já ouviu falar naquela roleta russa? Você já ouviu falar roleta russa? Você bota uma bala, rola um negócio lá, fecha. São 6 balas. Isso quer dizer que você tem 83% de chance, 83%, precisamente 83,3% de chance dele não disparar. A probabilidade dele disparar é 16,7%. Uma dízima periódica de 6% dele disparar. Se eu desse um revólver aqui a você, fizesse isso, você atirava? Está doido, pastor? Está doido? Mas você tem 83% de chance de ele não atirar. Por que você faz isso na sua vida, no que diz respeito a relacionamento? Por que você sacrifica todo o futuro do seu relacionamento? Porque 1 em 1 milhão, que talvez não precisasse ter passado por nada disso, você não sabe como seria a história se ela tivesse posicionado, se ele tivesse se posicionado. Sabe o que é, meu irmão? Às vezes o que falta na gente é coerência. Coerência. De verdade. Nem todos os que estão na igreja são igreja. Né? Satanás sabe que para lhe afastar de Deus, ele não precisa lhe tirar do ambiente eclesiástico. Eu não sou tolo de achar que toda pessoa, todo jovem que entrou aqui hoje, quer de verdade ter um compromisso com Deus. Eu não sou tolo. Eu sei de verdade que muitos aqui querem de verdade ter um compromisso com Deus. Muitos, muitos. Mas a Bíblia e Jesus me disse que na igreja vai ter joio e trigo. E eu não sou tolo de duvidar de Jesus. Eu não sou tolo de duvidar de Jesus. Nem como pastor ter nenhuma pretensão de ser. Jesus escolheu 12 caras. Um era um picareta, safado, ladrão. Lógico que Jesus sabia que era para cumprir um propósito. Mas de 12, tinha lá um picareta. Até para dizer que tem trigo e tem joio. Então, por isso que eu falei muito. Eu quero que você leia em casa esse texto. Reflita sobre esse texto. Né? Pense sobre isso. Então, não é o ambiente, é a pessoa. É como a pessoa vive. Como ela realmente leva isso a sério ou não. Amém, queridos? E, finalmente, né, não basta ser gente boa. Tem que ser lavada, redimida pelo sangue de Cristo, nascida de novo, que leve Deus a sério e que queira realmente viver segundo a sua palavra. Isso é que é um homem e uma mulher de Deus, de verdade. Amém? E esse texto, querido, ele termina de uma forma muito bela. Ele termina com 5 promessas. Não sei se você prestou atenção. Depois ele diz assim, ó, não se prenda a julgo desigual, não se envolva em julgo desigual. Depois dele explicar as razões pelas quais e as áreas que mostrarão você ter coerência naquilo que você crê. Ele chega e diz assim, e eu tenho algumas promessas, e é impressionante, a Bíblia é perfeita. Porque do mesmo jeito que ele faz
5 questionamentos, em 5 áreas da sua vida, ele faz 5 promessas também. Para mim e para você. Se você analisar isso de verdade. Ele diz assim, olha só. Pois somos santuário, do versículo 16, parte B. Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles. Primeira promessa, de que eu habitarei neles. Deixa eu dizer uma coisa a você. Talvez por cumprir essa, porque Jesus habitarei, Paulo traz à memória essa promessa. Porque às vezes, para cumprir aquele propósito ali, a gente tem que se separar de pessoas. Paulo sabia que para que a gente obedeça aquilo ali, às vezes a gente tem que olhar para o relacionamento da gente, olhar para aquela proposta de sociedade da gente, por aquele vínculo que a gente ia fazer com alguém, e de repente a gente dizer assim, eu não vou poder fazer isso. E de repente brotar no meu coração, no seu coração, um sentido de ausência. E aí Paulo diz assim, lembra da promessa do Senhor. Talvez aquela pessoa lhe falte, mas o Senhor não vai lhe faltar. O Senhor vai habitar em você. E talvez aquele que vazio, que talvez você pensasse que seria grande demais, Paulo disse, lembra que Jesus disse, lembra que o Senhor disse, eu estarei presente na sua vida, eu vou habitar, e nenhuma ausência será maior do que a presença de Deus na sua vida, amém, queridos? Habitarei em você. Como é bom, queridos, saber que às vezes a gente abre mão de algumas coisas, de algumas pessoas, que nos eram caras do ponto de vista, não abrir mão no sentido do relacionamento, de orar por ele, por ela, não estou falando isso, por isso que eu fiz toda aquela introdução inicial, sobre a questão de relacionamentos e tal, mas saber que nessa área eu não posso envolver, e eu sei que isso às vezes pode trazer ausência para você, mas aí Jesus traz a memória, eu vou suprir essa ausência, amém, querido? O Senhor vai suprir essa ausência, e a ausência dele ou dela, nunca será maior do que a graça e a bênção de ter o Senhor suprindo todas as áreas da sua vida, amém, querido? Habitarei com você. Ele diz, não só habitarei com você, mas entre eles andarei. E aí, queridos, às vezes diz assim, mas como é que vai ser? Como é que vai ser depois? Eu tenho tanto medo de tomar essas decisões, fazer esses rompimentos, e aí, como é que vai ser depois? E Paulo traz a memória de novo, para mim e para você hoje. Não se preocupe, porque eu vou andar com você. Amém ou não? Eu vou dirigir, eu estarei com você nessa caminhada. Eu não só habitarei em você, como eu vou andar com você. Eu vou dirigir seus passos. Você não vai estar sozinho nessa caminhada, eu estarei com você nessa caminhada. Amém, queridos? Aí ele diz, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui, ele traz aquela referência de que eu estarei governando a sua vida, eu sou o seu Deus, você vai ser meu povo, eu serei rei sobre você, eu vou governar a sua vida, e lhe protegerei, como todo governante tem sob sua responsabilidade. Então você não precisa ter medo, você não precisa olhar para frente e achar como é que vai ser? Primeiro, porque Deus vai andar com você. E segundo, Ele vai estar sobre você, lhe conduzindo e protegendo. Eu serei o seu Deus, e você será o meu povo. Povo que eu escolhi para proteger, para cuidar, para direcionar, para dirigir. Ele diz, e eu os receberei. Talvez, querido, nessa sua postura, nessa sua decisão, você não seja compreendido. Você não seja compreendida. Talvez nessa sua posição talvez questione você, as pessoas questionem, ache que você está doido, lhe despreze, lhe coloque para fora do grupo,
daquelas pessoas que você achava que estava perto de você, mas aí a palavra de Deus nos traz a memória de uma promessa do Senhor, diz assim: talvez de verdade alguns lhe desprezem, mas eu não vou lhe desprezar, eu lhe receberei. Eu lhe receberei. Eu serei aquele que vai abrir os braços e lhe abraçar e dizer: você é querido, você é querida. E finalmente ele diz: e eu lhe serei por pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Você vai ser amado como um pai que verdadeiramente ama seu filho. Querido, quando Jesus traz à memória essa ideia de que ter Deus como pai, isso é tão maravilhoso, porque antigamente a ideia era de um Deus grande, tão poderoso ali, mas Jesus naquela oração diz assim: você pode ter Deus como seu pai. Querido, eu passei 5 dias longe de meus filhos, da minha esposa e dos meus filhos. Você não sabe o quanto eu estava de saudade daqueles meninos, assim, saudade de, só pensava, eu estava doido porque eu estava preso no seminário, e eu não tinha hora para sair, estudando, aí eu doido para comprar uma coisa, lembrando dele, porque eu queria levar algo, porque era um bom amor com ele. Eu só fui para o mato, que era 24 horas, só para comprar alguma coisa para Daniel e para Lucas, que era um amor, é grande demais, sente falta. Não encontrei nada para Thaís. Procurei, mas não encontrei. Mas eu sei o quanto eu amo meu filho. Eu sei o quanto de verdade eu morreria por ele. Sem pensar. Sem nem pensar. E aí, queridos, mesmo sendo mal, falho, limitado, hoje eu entendo o que é ser amado, amar, o amor de um pai e de uma mãe genuíno. E Deus diz assim: eu serei seu pai. Serei seu pai. Aquela questão de morrer por você, eu já fiz, inclusive. Do quanto amor eu tenho por você. E às vezes a gente vive mendigando amores falsos, quando há um Deus que já nos amou e já demonstrou que nos ama demais. Por isso, querido, em nome de Jesus, eu lhe peço, leva a palavra do Senhor a sério, e que você possa sair daqui hoje dizendo assim: de verdade, não me prenderei em julgo desigual, porque eu sei que há um Deus que vai suprir toda a ausência da minha vida. Eu sei que há um Deus que vai andar comigo, vai dirigir meus passos, vai me proteger. Eu sei que há um Deus que sempre vai me receber de braços abertos, e um Deus que me amará como um Pai maravilhoso, benigno e grandioso. Não troque isso por nada, em nome de Jesus. Amém? O seu sangue me lava.